É isso aí, pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Na última, na última videoaula, né? Nós estudamos aí, finalizamos na verdade o estudo das tutelas provisórias, quando a gente analisou a questão das tutelas de evidência. Aí a gente vai dar continuidade agora ao nosso procedimento comum, falando um pouco aí sobre a audiência de conciliação e mediação que está prevista lá no artigo 334 do Código de Processo Civil. Mas antes de adentrar nesse assunto, eu queria falar com vocês, né, eu queria voltar um pouquinho, na verdade, lá no ano de 2010. Porque foi lá no ano de 2010 que o CNJ ele editou uma resolução, a resolução 125, que que quase não sai a palavra, institucionalizou a autocomposição como uma política pública, né? Logicamente, seguindo aí essa resolução do CNJ, a resolução 125 de 2010, o nosso Código de Processo Civil, ele trouxe o princípio de primazia da solução consensual. Isso pode ser visto, na verdade, de forma explícita lá no artigo 3º, nos parágrafos 2º e 3º. Quando a gente vai lá no artigo 3º, parágrafo 2º, está transcrito lá que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. E no parágrafo 3º, tá? A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo. Exatamente por isso que no nosso curso do processo, na verdade, o legislador trouxe como obrigatoriedade a audiência prévia de conciliação e mediação, onde as partes tentarão a autocomposição desse litígio que foi levado ao Poder Judiciário. Então, nessa audiência prevista no artigo 334, pode-se utilizar tanto o método de conciliação quanto o método de mediação. Bruno, quando é que eu sei que eu devo utilizar a conciliação? Quando é que eu sei que eu devo utilizar a mediação? Na verdade, é uma recomendação também lá no Código de Processo Civil, tá lá no artigo 165, onde o legislador ele recomenda a conciliação quando não existir vínculo anterior entre as partes, né, para a solução daquele litígio, então recomendava a conciliação. Então imagine que houve um acidente de veículo, uma pessoa atravessando um sinal, outra pessoa também atravessou o sinal, há uma discussão se o sinal estava verde ou estava vermelho e os veículos acabaram colidindo e essa discussão foi levada a juízo. Como não há um vínculo prévio, né, existente entre as partes, então recomenda-se que a audiência ela seja de conciliação, conforme transcrito lá no parágrafo 1º do artigo 165 do Código de Processo Civil. Já se há um vínculo anterior entre as partes, como por exemplo no direito de família, como por exemplo se o litígio ocorre na verdade no desenvolver de uma relação jurídica pré-existente, então a recomendação é que ocorra a audiência de mediação. A gente sabe que na audiência de mediação, o mediador, na verdade, ele tenta amenizar os ânimos entre as partes, mas ele permite que as partes elas cheguem, na verdade, a um denominador comum. Já na conciliação, o conciliador ele tenta trazer soluções para aquela solução, certo? Vejam só. Essa audiência, ela tem a natureza, na verdade, ela é uma audiência obrigatória, certo? Ela só não ocorrerá em duas situações, são as exceções, tá, do artigo 334. A primeira situação é se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual. Bruno, quando é que eu sei que ambas as partes elas manifestarão essa falta de interesse na composição consensual? Veja, o autor ele deve demonstrar essa falta de interesse expressamente na petição inicial, certo? Então, na petição inicial, o autor deve indicar
que não tem interesse na autocomposição. Já o réu, ele deve manifestar esse interesse por petição. No entanto, essa petição ela deve ser juntada aos autos, apresentada em juízo, com 10 dias de antecedência da data da audiência. Então vamos imaginar como é que acontece mais ou menos na prática. O autor não tem interesse na audiência de conciliação, certo? Ou na audiência de mediação. Ele vai apresentar sua petição inicial e deve expressamente na petição inicial indicar que não tem interesse nessa audiência. Ainda assim, o juiz determinará a citação do réu e a intimação para comparecer a essa audiência. Ou seja, o despacho inicial vai ser designando a audiência, ainda que o autor expressamente indique que não tem esse interesse na petição inicial, certo? Lembre-se que a ausência de audiência, ela só se dará se ambas as partes assim se manifestarem. Até agora só teve a manifestação do autor e como ela seria o primeiro ato do processo, se fará necessário aí que o juiz designe a audiência e que intime o autor e o réu, né, para comparecer nesta audiência. Ok. O réu foi citado para integrar a relação processual, intimado da data da audiência, então ele terá agora 10 dias, ele terá agora, né, com um prazo de antecedência de 10 dias da audiência, apresentar a sua manifestação, informando que também não possui interesse. Apresentando manifestação nesse prazo, então o juiz ele irá cancelar a audiência, certo, que foi previamente designada. Importante, Bruno, se houver litisconsórcio, tá? Havendo litisconsórcio, pessoal, o desinteresse na realização de audiência deve ser manifestado por todos, tá? Então basta um ser do contra. Imagine a seguinte situação: Érica ingressa com a demanda contra Evert e Tiago. Érica, na petição inicial, coloca lá, né, expressamente, está na sua petição inicial, que ela não tem interesse na audiência de conciliação ou mediação. Evert, por sua vez, também não tem interesse nessa audiência e peticiona, né, ao juízo com até 10 dias de antecedência da audiência designada, ele peticiona em juízo, informando aí também o seu desinteresse. Mas Tiago, do contra, ele quer que a audiência ocorra. O autor não quer, um dos litisconsórcios passivos não quer, mas o outro litisconsórcio passivo, do contra, ele não peticiona nesse sentido, ele quer audiência de conciliação ou mediação. Então, essa audiência obrigatoriamente acontecerá, certo? Além, né, dessa exceção para não realização da audiência, que é quando ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual, teremos também a possibilidade dessa audiência não ocorrer quando o direito discutido naquele processo específico, ele não admitir a autocomposição. Perfeito? Não sendo uma dessas exceções, essa audiência, ela obrigatoriamente vai acontecer conforme está transcrito lá no artigo 334. É importante destacar, certo, que essa audiência, ela deve ser designada com antecedência mínima de 30 dias e o réu, uma vez citado, deve ser intimado dessa audiência com antecedência mínima de 20 dias, tá? Então, o juiz ele vai despachar, tá? E ele vai designar a audiência com pelo menos 30 dias de distância daquele despacho inicial, certo? E tem aí como obrigação também cumprir a citação do réu para integrar ali intimação dele para comparecer à audiência com pelo menos 20 dias de antecedência da audiência designada. Como é que essa intimação irá ocorrer? Tá? Veja, a intimação do réu, ela vai na carta de citação. Se for citação pessoal, então ela vai lá no mandado oficial de justiça. Se for por correio, vai com carta com aviso de recebimento. Tá? Já a intimação do autor será feita por advogado, uma vez que ele ingressou com a ação e já possui advogado constituído nos autos. Então, será intimado por seu advogado da data da audiência, certo? As partes obrigatoriamente têm que comparecer, sim, as partes obrigatoriamente têm que comparecer a essa audiência, tá?
Então, tanto o autor quanto o réu, eles têm que se fazer presente na audiência de conciliação. Bruno, eles não poderiam encaminhar um representante para essa audiência, eles não poderiam, né, conceder poderes a alguém para comparecer em seu nome nessa audiência. Podem sim, está lá no parágrafo 10º do artigo 334, que diz que a parte pode constituir representante por meio de procuração específica com poderes de negociar e transigir. Então, o advogado ele vai poder comparecer nessa audiência em nome, né, do seu cliente. Pode, desde que a procuração confira a ele poderes para isso. Lembrem-se que lá no artigo 105 do nosso Código de Processo Civil, tá, a procuração para o foro em geral, ela não confere poderes para negociar e transigir. Esses dois aí teriam que ser poderes específicos na nossa procuração. E se as partes não comparecerem? Se as partes não comparecerem, o não comparecimento das partes na audiência de conciliação é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. E qual é a sanção para quem não comparece? É uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, né? Então, quem vai decidir aí é o juízo. E essa multa ela é revertida em favor da União ou do Estado. Tranquilo? A remarcação. É possível remarcar? Sim, é possível remarcar essa audiência. Então, ela pode ser aí realizada em mais de uma sessão, desde que a remarcação ela não venha a exceder o prazo de 2 meses da realização da primeira audiência. O advogado, ele pode ser dispensado do comparecimento dessa audiência? Não. O comparecimento das partes pode ser dispensado desde que as partes, né, encaminhem um procurador com poderes específicos, mas é obrigatória a presença do advogado, certo? O advogado, ele obrigatoriamente tem que comparecer, ok? Uma vez as partes chegando à autocomposição do litígio naquela audiência, o processo será devolvido ao juízo, tá? E o juízo homologará por sentença o que foi decidido, ok? Então, essas são as principais regras aí da nossa audiência de conciliação e mediação. Mais tarde, a gente vai trabalhar aí numa live, certo? As questões que eu vou mandar para vocês e eventuais dúvidas. É muito importante que vocês compareçam à live. Por que é importante que vocês compareçam? Porque na live a gente consegue aprofundar melhor o assunto, certo? Conto com a presença de vocês no horário da aula, hoje, 18h50, uma live no YouTube. Eu vou estar liberando o grupo, tá? Para que a gente possa, para que vocês possam no grupo também enviar algumas dúvidas. É melhor que vocês encaminhem por áudio, fica mais fácil, certo? E conto com a presença de todos, certo? Até o próximo tema, pessoal.